Boa noite, querida igreja. Com que alegria, mais uma vez, estamos aproveitando esta oportunidade de falarmos da palavra de Deus. A palavra sempre nos diz que nós devemos aproveitar todas as oportunidades. E nós estamos aproveitando esta oportunidade que essa tecnologia ela nos concede de estarmos mantendo esse relacionamento, essa integração, essa ligação através do YouTube, através, enfim, das redes sociais, para nós falarmos e anunciarmos a palavra de Deus. Agora, nesse mês de março, já está completando um ano de quando nós começamos, não somente a Academia da Fé aqui em Jardim Caraí, mas todas as igrejas, de um modo geral, têm feito esse trabalho de virtualmente estarmos pregando a palavra de Deus. E essa é mais uma oportunidade e nós estamos avançando, porque eu creio que o inferno, em determinado momento, ele até achou que ele ia paralisar a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque no mundo inteiro, através desse vírus, dessa pandemia, houve uma paralisação, houve um impacto, é como se tivesse metido um pé no freio assim e tudo tendo parado e o inferno achava que a igreja do Senhor ela seria paralisada, impactada, mas ela continuou avançando. E ela continua avançando. E nós vamos nessa mesmo ritmo, nessa mesma intensidade, continuar a falar da palavra de Deus. Eu me lembrei de um louvor que fala assim, lá no estribilho, assim, somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Nós somos esse corpo totalmente ligado, e nós somos o corpo de Cristo. E quando eu me lembrava desse louvor, eu lembrei também daquela passagem lá em Ezequiel, no capítulo 37, que fala do vale de ossos secos. Eu vou ler alguns dos versículos da palavra em Ezequiel 37. No versículo 8 diz assim: olhei e eis que havia tendões sobre eles. Está falando de Ezequiel já da visão da restauração daquele vale de ossos secos que o Senhor levou para que ele visse aquele panorama, aquele quadro aparentemente tão absurdo. E lá no início, quando o Senhor perguntou a ele, quando Deus perguntou a Ezequiel, poderão reviver esses ossos? E Ezequiel respondeu, Senhor, tu sabes. E aí no versículo 8, voltando a ler, olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre ele, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus. Há uma palavra empenhada, há uma autoridade nessa palavra. Diz assim, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei, como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me diz, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Deus está provendo, Deus está se movendo. Como eu falei, era plano do inferno que com essa pandemia a igreja do Senhor ela se paralisasse, como nesse texto que nós lemos.
É um texto que está indicando para o povo judeu, o povo que tinha sido exilado, estava exilado, espalhado por diversos lugares da terra, e essa palavra estava dizendo exatamente isso. Olha, esses ossos que estão secos, espalhados, eles vão ser reunidos, eles vão receber novamente vida para se levantar. É isso que eu declaro sobre a igreja do Senhor. Nós estamos vivos, e como eu li aqui no versículo 12, portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Eu profetizo isso na tua vida. Toda imobilização, toda paralisação, todo lugar que possa estar aparecendo para você, olha, como é que eu vou sair dessa situação? Deus está dizendo, eu vou te tirar daí, eu vou te tirar desse buraco, dessa opressão, dessa depressão, dessa dificuldade, e eis que eu vou te levar para a terra de Israel. Ali era o sonho de todo o povo, era ele voltar novamente para a sua terra, e para eles, humanamente falando, não havia nenhuma perspectiva, trazendo para os nossos dias, para os dias de hoje, para a situação que nós estamos vivendo. O Senhor está nos dizendo, olha, dentro em pouco, eu vou levar vocês novamente para a terra de vocês. Significa dizer, nós todos estaremos novamente reunidos na igreja. Ali é aonde o Senhor, ele está estabelecendo que o seu povo, ele esteja todos reunidos para ali juntos nós estamos glorificando a esse Deus maravilhoso que tem cuidado de nós. Claro que tudo vai ser no tempo, e há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Houve um tempo de nós estarmos separados, mas há um tempo também de nós estarmos juntos. Por isso, eu estou declarando, as vacinas estão chegando, as providências estão sendo tomadas, e dentro em pouco todos nós vamos poder, dentro daquilo que está estabelecido pelas autoridades constituídas, claro, nunca faremos nada fora da legislação, fora dos protocolos, daquilo que foi estabelecido pelas autoridades. A palavra nos diz que nós devemos estar submissos às autoridades, mas acima de tudo e antes de tudo, nós estamos submetidos à vontade do nosso Deus, que para nós sabemos disso, é sempre boa, perfeita e agradável. Que nós, dentro em pouco, eu creio, vamos estar podendo estar reunidos num grande dia de louvor, de adoração, de reconhecimento de tudo aquilo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Que você aí na sua casa receba já nessa noite, ao introduzir essa palavra, a certeza de que no tempo determinado nós vamos poder estar reunidos novamente. Chega de distanciamento, porque como nós lemos e nós sabemos disso, nós somos um só corpo. A igreja do Senhor é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Ele é o cabeça, ele está cuidando de nós, e nós como corpo, nós não podemos estar separados, afastados um do outro. Mas, como eu falei, nós estamos mantendo durante um ano inteiro a alimentação, o alimento espiritual, através dos nossos cultos, através desses cultos virtuais, dos cultos presenciais também, que têm sido transmitidos. Então, é uma forma de nós nos mantermos alimentados. E esse é o título da palavra de hoje, renovados pela palavra. Eu e você estamos sendo a cada dia renovados pela palavra de Deus. Na verdade, a própria palavra nos garante que ainda que o nosso homem exterior, ele se corrompe, ele se desgasta com todas essas situações da realidade que o mundo traz para nós, e nós sabemos que esse mundo, esse sistema do mundo, ele jaz no maligno, mas o nosso homem interior,
ele é renovado a cada manhã. Hoje é mais uma oportunidade de nós estarmos nos alimentando da palavra de Deus, sendo renovado pelo Deus maravilhoso que nós servimos. Aleluia! Então, vamos cessar com todo exílio, toda separação, dentro em pouco. Como eu falei, já avançando na vacinação, avançando nos cuidados sanitários e tudo mais. Mas eu declaro que dentro em pouco nós vamos estar juntos para renovarmos a nossa confiança no Senhor de uma maneira presencial, renovados sim, e renovados pela palavra. Eu fui ver no dicionário o que significa essa palavra, quais são os sinônimos e a significação de renovado. Eu encontrei lá, renovado é reformado, renovado é reparado. Olha só, renovado é reestruturado. Nós estamos sendo reestruturados, regenerado, que significa nascer novamente, reorganizado. Nós estamos nos reorganizando, preparando para, como eu falei aquele dia, nós estamos juntos novamente na igreja. E olha o que fala, revigorado. Então, renovado tem o sentido também de sermos revigorados. E nós estamos sendo revigorados na alimentação do nosso espírito através da palavra que tem sido ministrada, essa palavra revelada, que chega para nos alimentar. E João, o evangelista João, no seu evangelho, no capítulo 1, ele já fala de algo tão importante, é uma revelação daquilo que o Espírito Santo de Deus, ele colocou no entendimento do apóstolo João. Quando ele diz, logo no versículo 1, diz assim, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, no princípio era Jesus. O verbo, a palavra, Jesus, é tudo uma coisa só. Tudo isso significa vida. E diz, e o verbo estava com Deus. Jesus sempre esteve com Deus. E o verbo, Jesus, era o próprio Deus. Mas dentro do plano de Deus, ele se despiu da sua glória e ele se fez homem como nós. Por isso que diz, e o verbo que estava com Deus. E no princípio, ele estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de Jesus. E sem ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. Então, se nós voltarmos lá para Gênesis, no capítulo 1, quando diz que pela palavra tudo foi criado, na verdade, por Jesus tudo foi criado. Ele é a própria vida, foi através dele que a palavra que era ele mesmo foi lançada e tudo aquilo que era um caos estava tudo paralisado, houve vida. E ele depois vem nos declarar, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E lá no versículo 4 de João 1, a vida estava nele. A vida estava no próprio Senhor Jesus Cristo. E a vida era a luz dos homens. Como eu falei, quando ele fala com toda a autoridade, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. É por ele que nós estamos sendo alimentados. É pela palavra, essa palavra que tem sido pregada, essa palavra que tem de ser entendida, não com meramente umas letras colocadas sobre uma folha de papel, mas é o próprio Deus que está falando conosco. Ela tem vida, essa palavra é viva, assim como esses ossos, eles reviveram. Também essa palavra hoje está trazendo vida para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios, para todas as suas atividades. Aonde você estiver, saiba que você é a luz, porque a luz que brilha em nós é o próprio Senhor Jesus Cristo, para aqueles que são
filhos de Deus. E você, se é filho de Deus, essa luz, ela está brilhando e ela há de brilhar. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 12, diz assim a palavra. Eu estou falando de nós sermos alimentados e renovados pela palavra. Porque nós somos um corpo. Nós estamos ligados, ainda que separados, mas estamos espiritualmente falando, nós continuamos ligados, porque nós somos o próprio corpo do Senhor Jesus Cristo, aqui na face da terra. E é através desse corpo que ele se move, através desse corpo que ele se movimenta, é através desse corpo que ele opera, e opera milagres, e Deus está operando milagres através de você, por você, aonde nós formos, cada um de nós, usando desta autoridade que nos foi concedida, de estendermos as mãos sobre o doente e declarar: haja saúde, haja luz, toda a treva tem de sair. Quando a luz penetra, as trevas se desfazem. Todo o corpo agora, inerte, paralisado, com alguma enfermidade, nós damos uma ordem, assim como o Senhor falou para Ezequiel, dá uma ordem que eles vivam, que haja vida nessa noite, a vida do próprio Deus, a vida de Jesus que agora habita em nós. Jesus, ele não morreu, ele entregou, foi ele que entregou a sua vida ao Pai para nos substituir na morte. Ele foi lá no inferno, ele roubou das mãos de Satanás a chave da morte. Ele fechou, ele impediu a ação do inferno. E nós temos agora essa vida, e vida em abundância. Foi o que o Senhor Jesus Cristo nos falou lá em João 10. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Chega de estarmos presos dentro de túmulos, imobilizados, paralisados. Levanta nessa noite, levanta e anda. Essa é a ordem do Senhor. A igreja, ela tem cumprido, ela tem entendido qual é o papel que ela tem na sociedade. Qual é o papel dessa igreja? A igreja não são quatro paredes, a igreja somos nós, eu e você, que se levanta e caminha, e por onde ela anda, as portas têm de se abrir. Nada vai ficar da mesma forma como dantes. Aonde a igreja chega, onde essa luz penetra, as trevas têm de se desfazerem, têm de ir embora, e essa luz, ela vai avançando. Como eu estava falando lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 12, diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, você faz parte desse corpo. O corpo é um, é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Mas a palavra diz que esse corpo, ele tem muitos membros. E esses membros sou eu, é você. Cada um tem uma função no corpo de Cristo. Nós não podemos ficar em casa paralisado, achando que vamos receber oração de A, de B. Não, você tem essa autoridade, você faz parte do corpo. Se você é filho, você está inserido no corpo do Senhor Jesus Cristo. Então você também tem a mesma autoridade. Claro que é importante, é bom que nós estejamos em união, em unidade. Lá no Salmo 133, no versículo 1, fala: ó, quão bom e quão suave é, quão agradável é que os irmãos estejam em união, nessa ligação. É muito bom, é importante que nós estejamos orando uns pelos outros, mas também é muito importante que individualmente nós entendamos aquilo que a palavra está nos dizendo, ainda que nós pertençamos ao mesmo corpo, mas nós somos membros, e cada membro, ele tem de exercer uma determinada função, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo.
É uma palavra maravilhosa, que confirma tudo aquilo que nós estamos falando desde lá de Ezequiel, do vale de ossos secos, quando houve uma ordem para se juntarem, para receberem tendões, receberem músculo, receber carne, pele, e receber o Espírito e se colocar de pé. É o que o Senhor está nos dizendo nessa noite. Vamos nos colocar de pé, vamos avançar, nada de paralisia, nada de estar achando que as oportunidades todas já passaram, não, o que está pela frente ainda por vir é algo maravilhoso que o Senhor já tem preparado. Continuando a ler, lá no versículo 14, 1 Coríntios 12, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque eu não sou mão, não sou do corpo? Não. Ainda que o pé não seja a mão, ainda o que a palavra está nos dizendo é o seguinte: o pé tem uma determinada função. Sem o pé, o corpo não caminha. Mas também sem a mão, o corpo, ele não apalpa, ele não abençoa, ele não avança. Então, tanto o pé quanto a mão são importantes para ir fazendo parte do corpo de Cristo. Então, o que a palavra está nos dizendo aqui é que, como eu não sou mão, eu sou só pé, aí eu não sou nem parte do corpo. Não, você é importante para o corpo, para o funcionamento desse sistema que o Senhor criou. É um processo, é um sistema criado por Deus. Ele estabeleceu que fosse assim. É através do corpo de Cristo que nós, como igreja, nós vamos avançar. E lá no versículo 20 diz assim: o certo é que há muitos membros, mas existe só um corpo. Aleluia. Você é corpo. Você é membro, mas você é corpo. Você não pode se julgar subjugado, se você me entende assim. Porque eu sou tão insignificante, sou tão pequenininho. Olha, até o dedo mínimo da mão, ele tem uma função. O dedo polegar, ele tem uma função muito importante. Ele é muito funcional dentro de tudo aquilo que o Senhor estabeleceu. E o corpo de Cristo, ele é perfeito. Todos nós, à vista de Deus, não pelos nossos próprios méritos, não pelo nosso merecimento, não pela nossa perfeição, porque nós somos humanos, sujeitos realmente à falha, mas sobretudo, porque o próprio Deus Pai, ele nos olha através do filtro da palavra, através do filtro do sangue do Senhor Jesus Cristo e através do filtro da palavra. Se nós vivermos o que a palavra nos direciona a viver, nós vamos caminhar de uma maneira maravilhosa, ultrapassando todas essas barreiras. A importância da palavra, nós precisamos ser renovados por essa palavra. O próprio Senhor Jesus Cristo está lá em Mateus, no capítulo 4, na tentação, lá no deserto, quando Satanás, depois de Jesus Cristo, já está 40 dias, 40 noites, que ele estava em jejum, sem nenhum alimento, e Satanás vira para ele e fala: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, para que tu comas. E o Senhor Jesus Cristo vira para ele e diz: ainda que nós saibamos, e eu estou falando agora isso com você, que Jesus tinha o poder, como tem até hoje, de transformar pedra em pão. Ele tem o poder de transformar algo tão inesperado, algo tão inexplicável, em algo que vai transformar a nossa vida. Naquele momento, ele tinha o poder de realmente transformar aquelas pedras em pães. Mas ele deu uma só resposta para o inimigo: que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que nessa noite nós estejamos sendo alimentados por essa palavra.
essa palavra que nos restaura, a palavra que nos coloca num novo patamar, num patamar da realidade dos céus, não da realidade do mundo, não daquilo que nós estamos vendo no mundo. Nós temos essa autoridade e o poder de poder estar ali na presença do Senhor, firmado sobre a sua palavra. Aleluia! Para que nós, com esse alimento espiritual, e para encerrar, está lá em 1 Reis, no capítulo 19, do versículo 5 ao versículo 8, eu não vou ler, mas eu vou simplesmente dizer para você, ali estava Elias, o grande profeta Elias, que tinha já operado maravilhas, coisas grandiosas tinham acontecido, mas ele mandou e recebeu uma palavra de Jezabel, de ameaça para ele. Ele fugiu para o deserto. E ele ali naquele deserto, ele pedia a Deus, olha Deus, eu não tenho mais nenhuma chance aqui, a minha vida já acabou, eu já não tenho mais como sair dessa situação, estou sendo ameaçado, fugi da cidade, agora eu estou aqui nesse deserto, sem comida, sem água, enfim, eu vou morrer, eu vim aqui para morrer. E quando o anjo veio, e ele, quando abriu os olhos, ele dormiu, quando ele acordou, ele viu ao lado dele, tinha um fogareiro e um pão que tinha sido colocado naquele fogareiro. Ele pegou aquele pão e se alimentou. Ele se alimentou e ali estava apontando para a palavra de Deus, estava apontando para o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o pão da vida, ele é o nosso alimento. E Elias se alimentou com aquele pão espiritual, aquilo tudo era espiritual. Aquele fogareiro, aquele pão colocado ali era espiritual. E ele se alimentou. E dali ele caminhou mais 40 dias e 40 noites. Nós também estejamos nessa noite recebendo um alimento espiritual para nós caminharmos através de tudo aquilo que é o plano de Deus, o propósito de Deus para a nossa vida. Nós não vamos parar, nós vamos continuar. Que fica você nessa noite, antes nós vamos estar orando por você e com você, com esta palavra. Vamos orar ao Senhor. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço por mais esta oportunidade de estarmos como corpo de Cristo, alimentados pela tua palavra, alimentados pelo Espírito Santo de Deus, nos colocando de pé na autoridade que tu nos dás para repreender toda e qualquer tentativa do inferno contra as nossas vidas, contra a nossa saúde, contra a nossa liberdade, contra a nossa família. Nós somos livres. Em Cristo Jesus, nós somos livres. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E nessa liberdade, nós avançamos e já te agradecemos, pois oramos em nome de Jesus. Amém e amém.